Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, dia 17 de fevereiro, quinta-feira, vamos ouvir a palavra de Deus. O Evangelho é de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou-o à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele é o núcleo central do Evangelho de São Marcos. Marcos, em seu Evangelho, ele quer responder a uma pergunta fundamental: quem é Jesus? E esta resposta, o próprio Cristo a faz, esta pergunta, o próprio Cristo a faz aos seus apóstolos. Quem dizem os homens que eu sou? Isto é, quem é Jesus? Quem é o Cristo? E é interessante que os apóstolos respondem: olha, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, outros estão dizendo que é algum dos profetas, alguma coisa do tipo. E aí Jesus vai ao fundo do coração dos discípulos. E vós? E para vocês que andam comigo, que estão vivendo esse caminho de discipulado comigo, que já viram os milagres, os sinais, que me ouviram falar em parábolas, que me ouviram falar abertamente, e para vocês, quem eu sou? Aí vem a profissão de fé de Pedro: tu és o Messias. A pergunta é respondida na ação do Espírito Santo: tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és o ungido, tu és o enviado do Pai, aquele que deveria vir para salvar o mundo. Só que muitas vezes, por mais que nós conheçamos a Deus, por mais que nós saibamos da influência e do que Deus quer realizar na nossa vida, nós não conseguimos compreender os seus planos, os seus mistérios. Por isso Jesus fala abertamente sobre o caminho que ele deve percorrer, sofrer muito, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. No entanto, os discípulos não conseguem compreender isso. Por isso Pedro toma Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Como o Messias poderá morrer na cruz? Como o ungido de Deus, o enviado do Pai, pode morrer na cruz, pode sofrer? Não, não é essa a mentalidade do mundo. O mundo quer poder, o mundo quer glória, o mundo quer riqueza, o mundo quer felicidade, ou melhor, o mundo quer prazer, quer hedonismo, quer uma exaltação pessoal. Deus não vem para isso, o Messias não veio para isso. O Messias veio para salvar. E a salvação do Messias se dá no seu esvaziamento, na sua oferta, no dom da sua vida. E isso se faz através da cruz. Por isso Jesus vai dizer a Pedro: tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Peçamos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, para que a palavra de Deus nos inspire a, em primeiro lugar, reconhecer quem é Jesus na nossa vida e a sua importância para nós. E a partir daí, pensarmos a nossa vida, as nossas atitudes, do modo como Deus quer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor, luz para o meu